Então, ó, origem das espécies, lembra Darwin, Wallace, evolução por seleção natural, legal. Tá, muito interessante como a gente faz para medir isso, como a gente sabe que isso está acontecendo na natureza. Aí aparecem esses caras aqui que são importantes pra gente. Galton, Weldon e Pearson, tá? Todos ingleses. Vocês percebem que todos ingleses e também tem outra característica, certo? Todos ingleses, todos homens, né? A gente só falou de homens até aqui. Então, mas essas pessoas são importantes. Por quê? Porque eles começaram a pensar em métodos. Como é que eu faço para medir essas coisas na natureza? Como é que eu faço para testar se a seleção natural está acontecendo ou não? Se a população está evoluindo ou não? Quanto ela está evoluindo? Como é que uma característica é herdada de uma geração, dos pais para outra geração, para os filhos? Então, os métodos para medir essas coisas não existiam. Então, eles tiveram que inventar isso, do zero praticamente, tá? Havia alguma coisa ou algumas pessoas espalhadas pensando isoladamente sobre essas coisas no passado. Foram essas três pessoas aqui que juntaram essas coisas e começaram a organizar isso de forma sistemática. E é a partir daqui que começa a aparecer uma coisa que a gente já reconhece como os primórdios da estatística moderna. Só que na época, lembra que eles eram essencialmente biólogos, eles eram cientistas tentando resolver um problema biológico, evolução. Responder perguntas sobre evolução. Então eles não chamaram de estatística. Eles também não chamaram de bioestatística, eles chamaram de outra coisa. Como que eles chamaram? Biometria. Já viram essa palavra? Biometria? Já. Então, biometria é a mesma coisa que estatística? É a mesma coisa. Só que eles eram biólogos. Então, eles chamam de biometria porque metria, né, vem de métrica, de medição, de quantificação. Então, literalmente, medição da vida. Então, eles começaram a pensar métodos para medir essas coisas, fenômenos biológicos. Tá? Chamaram de biometria. Aí eram todos homens, eu falei para vocês, né? Todos homens. Ah, então quer dizer que não tinha nenhuma mulher investigando essas coisas? Tinha, só que era bem menos comum, tá? Então lembra que a gente está falando na Inglaterra, no século XIX, há mais de 100 anos. Uma sociedade, né, extremamente patriarcal, muito machista, mulheres não tinham muito acesso à ascensão social, não tinham direito a voto, lembra que não tinha um monte de coisas que tem acesso hoje. Então não havia tantas mulheres quanto homens trabalhando e pensando sobre essas coisas, mas havia sim mulheres também na academia. Havia mulheres cientistas. Tá? Então, aqui ó, nessa foto à esquerda vocês podem ver computadoras. Então, lembra que houve um tempo na humanidade que não existia iPhones, não existia celulares, não existia computadores. Quem fazia os cálculos? Não existia nem calculadora de mão, tá? Que é ridícula, trivial pra gente hoje, né? No século XIX não existia nada disso. Quem que fazia as contas? Então lembra que o Galton lá, o Pearson tinha as ideias lá, vamos criar os métodos aqui, mas aí coleta os dados, aí o Eldon vai lá no campo e coleta os dados, aí leva para o Pearson, leva para o Galton, vamos pensar no método aqui para fazer isso. Mas aí tem que calcular, alguém tem que calcular. Quem? As computadoras. Então, os primeiros computadores da humanidade eram pessoas, eram computadoras, eram mulheres. É aí que vocês estão vendo aqui nessa foto, à esquerda. A foto original é preto e branco, tá? Essa aqui foi colorida artificialmente usando a inteligência artificial que a gente tem hoje, mas há 100 anos não tinha. Então, eram principalmente mulheres que faziam isso. Tá? Você tinha laboratórios, primeiros laboratórios de estatística, de biometria, que eram biólogos investigando essas questões. Começaram a surgir por volta desse período. Então, essa foto aqui é de 1890, ó, final do século XIX. Aí nota que todas as mulheres, tá vendo? Todas as mulheres. As mulheres faziam as contas. E você também tinha mulheres cientistas? Sim, também tinha. Biólogas também? Também pensando em resolver problemas biológicos. Então você tem uma pessoa muito importante que também viveu na mesma época, que é essa pessoa aqui, ó, à direita, Florence. Florence Nightingale. Alguém já ouviu falar desse nome? Ela não é tão famosa quanto os primeiros estatísticos lá. Ela também viveu na Inglaterra.
E ela também estava interessada em resolver problemas biológicos. Qual o problema biológico? A saúde das pessoas. Tá? Pessoas hospitalizadas morrendo por infecção hospitalar. Então ela era enfermeira. E aí ela ajudava nos campos de ajuda humanitária, quando tinha guerras, né? Ela ia lá ajudar, porque era o trabalho dela. Só que aí ela começou a observar que muita gente morria, não por causa dos ferimentos de combate, mas morria porque ficava doente depois, pegava uma infecção, não era tratada direito. E a pessoa tinha plenas condições de viver, mas não sobrevivia porque não havia cuidados sanitários, não tinha higiene mínima necessária para as pessoas sobreviverem. Então ela começou a coletar dados. Foi uma das primeiras pessoas no mundo a coletar dados sobre isso, dados de saúde pública. E aí ela fez análises que eventualmente convenceram políticos lá na Inglaterra que precisava de uma reforma sanitária. Precisava melhorar os hospitais, precisava melhorar o serviço de enfermagem, para que as pessoas parassem de morrer por motivos evitáveis, por causas evitáveis. Então, Florence foi muito importante por causa do trabalho dela, em parte que a gente tem coisas hoje que vocês ouvem muito falar nos jornais, na mídia, como, por exemplo, OMS, né, Organização Mundial da Saúde, essas diretrizes básicas de como se comportar, do que fazer para evitar problemas de saúde. Isso tudo começou a surgir nessa época, e foi, em parte, por causa da Florence. Tá? Nota também um problema biológico, né? Saúde também um problema biológico. Doenças infecciosas. Então percebe como tem uma relação íntima entre biologia e as origens da estatística. Tá? E aí, depois disso, só depois desse período é que a estatística, a biometria, né, originalmente, que aparece com esses primeiros biólogos aí, outras pessoas trabalhando em outras questões, em outras disciplinas, começam a prestar atenção nesses métodos deles e começam a ver, olha, funciona, isso aqui é interessante, isso aqui é útil, isso aqui ajuda a gente a responder perguntas que seria difícil de a gente responder de outra forma. E aí esses métodos começam a se espalhar por toda a ciência. E aí vai para ciências sociais, vai para economia, vai para psicologia, vai para medicina, vai para todo lugar, para geologia, para química. E aí todo mundo começa a usar. E aí hoje todo mundo usa. E aí é graças a isso que você pode hoje, notícias recentes, aqui tem uma notícia de março de 2020, com esse título aqui, ó. Como o modelo científico usado na astrofísica prevê casos de Covid-19 no país. No Brasil, né? Como isso é possível? Como é possível que modelo científico, astrofísica, Covid, né? Covid, doença, biologia, astrofísica, planetas, né? Outra coisa, nada a ver. Como é possível? É possível porque os métodos são essencialmente os mesmos. Tá? Em todas as ciências. Então aí você percebe outra lição importante. Existe uma associação íntima entre estatística e ciência. A estatística é uma ferramenta, tá? É simplesmente uma ferramenta. Para quê? Para responder perguntas científicas. Qualquer pergunta que você quiser. Mas com uma característica importante. Qual característica? Com a menor incerteza possível. É por isso que a gente usa a estatística. Porque a teoria estatística permite que a gente responda perguntas sobre o mundo real, minimizando a incerteza da nossa resposta. Então a gente usa dados. Por quê? Porque a gente não quer ficar baseando nossas escolhas em achismo, no acaso, né? Aí as pessoas têm achismo, a gente tem ideias, tem preconceitos sobre as coisas. Mas aí eu quero saber, isso faz sentido no mundo real? Então a gente coleta dados. E aí a estatística simplesmente é um método que permite a gente utilizar esses dados para responder perguntas. Qualquer pergunta que você quiser, desde que você seja capaz de coletar os dados para responder essa pergunta. Aí algumas são mais difíceis de responder que outras. Alguns dados são mais difíceis de coletar que outros. Todo mundo usando exatamente essa mesma ideia. Tá? E aí a estatística para fazer isso precisa de usar a matemática, porque a gente está falando de quantificação, correto? Medir coisas, medir características na natureza, né? Medir fenômenos naturais, seja da saúde das pessoas, seja da evolução, seja do comportamento, seja da astrofísica.
né? Da origem das galáxias, dos planetas, todo mundo usando o mesmo método. Método científico e a estatística, que é a ferramenta para aplicar o método científico. Tá? Aí precisa de matemática, porque você vai tratar de quantidades, então vai ter números, certo? Porém, é muito importante isso, muito importante. Qual é a habilidade estatística mais importante de todas? Alguém sabe? Chuta aí pra gente. Qual é a habilidade estatística mais importante de todas? Alguma ideia? Habilidade mais importante é essa aqui, ó. Outra notícia. Coronavírus. 10 gráficos para entender a situação atual do Brasil na pandemia. 10 gráficos, tá vendo aqui, ó, no título, 10 gráficos. Ah, então se tem gráficos, para eu entender a situação da pandemia no país, significa que eu preciso saber interpretar um gráfico, correto? Correto. Então, essa é a habilidade mais importante que a gente precisa ter para usar a estatística. Essa é a habilidade mais importante que todo cientista tem em estatística. Não é fazer conta, não é decorar fórmula, não é matemática, tá? A matemática é só uma linguagem que é útil para aplicar conceitos estatísticos, tá? Para medir coisas. Isso é útil porque isso permite responder as perguntas que a gente quer responder. Mas isso não é a habilidade estatística mais importante. A habilidade estatística mais importante é saber ler e fazer gráficos. Por quê? Porque lembra que nós somos animais altamente visuais, né? A gente é fascinado pela visão, né? O visual chama a nossa atenção. A gente se preocupa muito com a aparência, com a nossa aparência, com a aparência dos outros, né? Como tal coisa vai parecer. Grande parte do nosso cérebro é responsável por processar a visão. Então, gráficos são uma forma visual de responder perguntas. E como nós somos muito bons em detectar padrões visuais, a forma mais simples e clara de comunicar dados para responder uma pergunta é como? É com imagens, figuras, simples assim. Tá? Literalmente desenhando. Então, o que é um gráfico? É um desenho. É um desenho que usa dados para responder uma pergunta. Esse é o nosso principal objetivo com essa disciplina. Tá? Então, se você me perguntar, tem uma coisa, a coisa mais importante que eu vou aprender quando terminar isso aqui. A gente vai falar um monte de coisa, vai conversar um monte de coisa. É muita informação, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de disciplinas. Ah, não tem tempo, meu cérebro não assimila. Ok. Qual é a coisa mais importante que eu preciso aprender? É isso aqui. Como ler e fazer um gráfico. Anota aí para você não esquecer. A habilidade estatística mais importante é saber usar gráficos, porque eles permitem responder perguntas sobre o mundo real. Como? Com base em dados, não em achismo, tá? Não em preconceito. Com base no próprio mundo, dados do mundo real. Tanto é assim que você tem livros sobre estatística como esses aqui. Alguém conhece algum desses livros aqui? Já ouviu falar? Estão vendo aqui as fotos, 2 livros? Todo mundo pode ver? Alguém conhece algum desses livros aí? Ninguém? Nunca viu na vida? Nenhuma ideia? Então olha aqui, ó. À esquerda, estatística sem matemática. Aí aqui à direita, ó, estatística sem matemática para psicologia, tá? Então esses são exemplos de livros didáticos sobre estatísticas, livros introdutórios para estatística, que no título ele já fala para você sem matemática. Por quê? Porque a habilidade estatística mais importante não é a matemática, é você entender a pergunta, como responde a pergunta, e aí para isso a gente usa gráficos.
é a forma visual, que é simples, que todo mundo consegue entender. Tá? Então, se vocês perguntarem, alguém talvez se perguntou isso aí, qual é a literatura sugerida para a disciplina? Tem alguma literatura sugerida? Tem. Qual? Esses livros aqui, tá? Agora esse aqui, o da direita, o Estatística sem Matemática para Psicologia, bom, você já está vendo pelo título que ele usa exemplos, tá? Ele usa exemplos da psicologia. O da esquerda é a mesma coisa, só que ele usa exemplos da biologia. Então, o livro do William Magnusson e do Guilherme Mourão. Isso aqui é a primeira edição, tá? Ele já tem uma terceira edição que saiu este ano. Então, anota aí quem tiver interesse, achar que pode ajudar. Ah, eu quero um livro para guiar na disciplina. Estatística sem matemática. A ligação entre as questões e a análise. 2021, terceira edição. Acabou de sair, eu acho. Este mês ou mês passado. Tá? Tem na Amazon, qualquer loja virtual aí você encontra. Beleza? Professor, Diga. você pode me dizer o autor do segundo livro? Que eu não consigo ver direitinho. Os autores John Reidy, é R-E-I-D-Y, e a Christine Sim. Dancy, D-A-N-C-E-Y. D-A-N-C-E-Y. Mas se você jogar aí no Google Estatística sem Matemática para Psicologia, aí aparece, primeira coisa, aparece trocentos sites de venda e você encontra muito fácil qualquer um dos dois. Ah, eles são os únicos? Não, tem outros, são os livros introdutórios. Mas qual o melhor? O melhor que eu conheço, os melhores que eu conheço são esses. E especificamente para biólogos, que vai usar exemplos principalmente da biologia, que quem está estudando biologia está mais familiarizado, ajuda, né? Então, da esquerda aqui, tá? Magnusson e Mourão. Terceira edição agora tem mais uma autora, que é a Flávia Costa também. Então, Magnusson, Mourão e Costa. Você acha, só pelo título você acha fácil. Beleza? Então, isso nos traz aos dias de hoje, pessoal. Então, é um resumo muito resumido, como nós chegamos aqui. De onde veio estatística? Por que que existe? Por que que as pessoas usam isso? Por que que os jornais ficam falando disso aí, modelo estatístico? É por causa disso, tá? Porque é útil. Porque faz 100 anos, mais ou menos, como vocês viram pela nossa linha do tempo, que as pessoas estão aplicando esses métodos e estão vendo que funciona. Que você consegue respostas melhores, com uma incerteza menor, usando a estatística do que não usando ela para responder perguntas sobre o mundo real. E, portanto, se você tem respostas melhores para suas perguntas, você faz escolhas melhores. Você tem informação melhor para julgar e tomar decisões melhores. E é por isso que a gente usa. E é por isso que vocês têm essa disciplina. E os biólogos, pesquisadores usam estatística na sua pesquisa. Os que não são pesquisadores também é útil ter esse conhecimento. E principalmente a habilidade fundamental, que é interpretar gráficos. Por quê? Porque você assim consegue entender os trabalhos científicos. Consegue interpretar os resultados. Você mesmo julgar se você acha que a conclusão da pessoa faz sentido ou não, com base no que ela está mostrando, nos dados, no resultado que ela está mostrando para você, tá? Beleza? Perguntas? Alguém quer perguntar algo sobre isso que a gente acabou de falar? Perguntas? Não? Ninguém? Tranquilo? Tudo certo? Nada demais, né? Mas agora você entende como a gente chegou aqui, de onde veio isso, por que estamos aqui, tá? Então, a habilidade principal, gráficos, e é por isso que a gente vai fazer um monte de atividades práticas. Por quê? Para a gente poder exercitar aos poucos e ganhando a intuição. Aí no começo, talvez, olha, parece uma coisa meio estranha, não estou muito acostumado com isso. Mas aí você faz de novo, faz de novo, faz de novo, de novo, de novo. Aí chega uma hora que, pô, piloto automático, tá?
Então não se preocupem, quem ainda está, mesmo depois de tudo que eu falei agora, quem ainda está com medo de matemática, fórmulas, ah meu Deus, socorro. Não se preocupa com isso, gente, tá? Não se preocupa nem um pouco com isso. Não é uma disciplina de biomatemática. Se fosse biomatemática, aí seria muita matemática. É bioestatística, tá? Nosso foco é nos dados, no mundo real. Não é nas abstrações, não é nas fórmulas. É nos dados e como a gente pode usar isso para responder perguntas. Perguntas biológicas, por quê? Porque somos biólogos, queremos entender biologia, tá? Beleza? Então, lembra disso. Você não precisa ser matemático para usar estatística, tá? Todo mundo aqui está usando computador, né? Ou um celular. Aí, ninguém aqui é engenheiro, correto? Alguém é engenheiro? Se eu chegar para lá e falar para você, vocês constrói aí um computador do zero, constrói um celular do zero. Alguém sabe fazer isso? Não, né? Mas você sabe usar, não sabe? Então, estatística é exatamente a mesma coisa. Quem tem que saber o desenvolvimento, as minúcias, os detalhes, é o estatístico, porque ele não só usa estatística. Ele cria, ele desenvolve, ele melhora os métodos, as ferramentas. Aí ele precisa entender bastante, a fundo. Aí quanto mais matemática ele entender, melhor. Porque ele está criando, projetando os métodos, testando para ver se o método funciona. Os demais, quem são os demais? Todos os outros cientistas que querem investigar qualquer coisa, desde biologia, geologia, psicologia, sei lá o que. Todos os outros precisam o quê? Precisam entender como funciona, para que serve, como usa dados para responder perguntas. Ponto final. E a matemática? A matemática é a matemática do seu ensino fundamental, que todo mundo aqui, tenho certeza, sabe muito bem, sem problema, né? Lembra 4 operações básicas? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Alguém tem problema com isso? Se tiver, usa a calculadora, tá? Não tem problema. Esse é o nível de matemática que a gente vai precisar, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma pausa rápida agora, 5 minutos. Se alguém quiser falar ou perguntar alguma coisa, pode falar agora também, tá? Se não, 5 minutos, vai no banheiro, lava o rosto, toma água, pega um café para acordar. Volta aí pra gente continuar a nossa conversa.